Olá, tudo bem com você? Nesta aula vamos aprender sobre assuntos que estão lá no nosso edital do concurso do INSS, no item 3 e nos seus subitens, no item 4 e também no item 9, quando formos falar de beneficiários. Nesta e nas próximas aulas, iremos abordar todos os assuntos referentes ao regime geral de previdência social, o conceito previdenciário de empresa e empregador, inclusive empregador doméstico, bem como os beneficiários do plano de benefícios da Previdência Social. Acompanhem conosco. Em especial, gostaríamos de frisar os fundamentos do regime geral de previdência social, todos eles previstos lá no artigo 201 da Constituição Federal, e que por conta da recente reforma da Previdência Social ocorrida por meio da Emenda Constitucional número 103 de 2019, alguns textos deste artigo e dos seus parágrafos foram alterados pela Emenda Constitucional 103, o que pode sinalizar que o aplicador da prova possa querer cobrar essas novidades constitucionais. Por isso, vamos aprender não apenas a redação atual vigente, como também a legislação em vigor, caso o examinador ele queira dar uma pegadinha, né? Queira pegar a gente pelo pé com redações que foram recentemente revogadas. Então, pessoal, o artigo 201 da Constituição Federal, em amarelo, tá? Vamos colocar a redação vigente, a redação que deve ser cobrada, e depois vamos fazer a indicação da redação que foi revogada para vocês não caírem em qualquer armadilha que o examinador possa querer colocar na prova. Então, o artigo 201 diz que a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atual, e atenderá, na forma da lei, a inciso 1, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Pessoal, isso aqui é muito importante a gente entender. Nós já vimos, né, toda a evolução histórica da Previdência Social e dissemos que a Previdência, né, como técnica protetiva, ela tem um caráter contributivo cuja filiação é obrigatória. Então vamos entender o que é que o artigo 201 quer dizer. A Previdência, então estamos falando, né, dentro da Seguridade, de um dos tripés, que é a Previdência Social, não estamos falando nem de saúde nem de assistência, será organizada sob forma de regime geral de previdência social, que é justamente o regime operacionalizado pelo INSS, de caráter contributivo, que é o que a diferencia da assistência e da saúde, que não tem um caráter contributivo, não precisa aquele usuário do sistema de saúde ou da assistência social contribuir para ter direito a benefícios e serviços, e de filiação obrigatória. Nós vamos entender mais adiante o que é filiação e por que ela é obrigatória no regime geral. Observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro de um sistema de previdência social, ele diz respeito à quantidade de recursos que são arrecadados para custear os benefícios mantidos atualmente. Então, quando você tem uma arrecadação de tributos para pagar os benefícios atualmente e isso você tem mais arrecadação do que você paga, nós temos o que chamamos de superávit na Previdência Social. Quando você tem menos recursos para bancar os benefícios, nós temos um déficit financeiro do sistema.
Então, o equilíbrio financeiro significa que, no momento, nós temos justamente uma condição de pagar os atuais benefícios em face daquilo que nós arrecadamos. Nós arrecadamos mais do que pagamos de benefício. Quando nós temos menos arrecadação do que necessário para pagar o benefício, os benefícios, nós temos então um déficit. Então, o equilíbrio financeiro, ele deve sempre visar que você tenha mais dinheiro do que o necessário para pagar os benefícios. No mínimo, ter a mesma quantidade. E o atuarial significa que para as próximas gerações, para os próximos anos, a previdência ela deve estar estruturada de forma que lá na frente nós tenhamos um equilíbrio no sentido de que seja sustentável a previdência ao se arrecadar o suficiente lá na frente para pagar os futuros benefícios. Então, esta é a regra de equilíbrio que a Previdência Social ela observa, equilíbrio financeiro, ou seja, ter superávit hoje, e atuarial, superávit no futuro, e atenderá na forma da lei. A Previdência Social, como nós já vimos, ela é uma técnica de proteção que ela protege o ser humano, o segurado, contra alguns riscos sociais. E já vimos, né, que risco social é aquele evento futuro incerto, não necessariamente indesejável, mas que acarreta uma redução na capacidade da pessoa se manter e manter a sua família. Neste caso, no inciso 1 do 201, os eventos ou os riscos sociais eleitos pelo Constituinte derivado para a cobertura previdenciária são os eventos de incapacidade temporária ou incapacidade permanente para o trabalho e idade avançada. Nós já vimos que, quanto aos eventos de incapacidade temporária, nós temos atualmente o benefício de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e para a incapacidade permanente, nós temos a aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. E idade avançada, nós temos hoje a aposentadoria programada, que veio a substituir, na forma dos requisitos legais, a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, onde na aposentadoria por idade, o homem ao atingir 65 anos de idade, a mulher, a partir da emenda constitucional 103, atingir 62, além de um tempo mínimo de contribuição, né? Eles têm direito a se aposentar na aposentadoria programada para aqueles que se filiaram ao regime geral de previdência social a partir de 13 de novembro de 2019, data da publicação da emenda constitucional 103. Para aqueles que se filiaram antes da mudança constitucional, ainda têm direito adquirido a usufruir da aposentadoria por idade. Neste caso, os requisitos são 65 anos para o homem, 60 para a mulher e 15 anos de contribuição para ambos. Sendo que no caso dos trabalhadores rurais, esta idade é reduzida em 5 anos, então 60 anos homem, 55 mulher e 15 anos de tempo de contribuição, ou no caso dos segurados especiais, que são aqueles trabalhadores que trabalham em regime de economia familiar, 15 anos de efetiva comprovação de exercício de atividade rural em regime de economia familiar, que nós vamos detalhar mais na frente quando formos estudar os segurados obrigatórios da Previdência Social. Além da proteção aos eventos de incapacidade temporária permanente ou permanente e de idade avançada, também a proteção à maternidade, em especial
à gestante por meio do benefício de salário maternidade, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário por meio do seguro de desemprego e por meio também do período de graça, que nós vamos ver mais adiante, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, em obediência aí, pessoal, ao princípio da seletividade e distributividade que nós vimos no início do nosso curso, e pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então, esta, pessoal, é a redação atual do artigo 201, nos seus incisos de 1 a 5. Agora, prestem bem atenção, porque justamente a Emenda Constitucional 103, que trouxe a reforma da Previdência, ela alterou a redação do caput e do inciso 1. Olha como era a redação que foi revogada. A Previdência Social será organizada sob forma de regime geral, de caráter contributivo e filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá nos termos da lei a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, prestem bem atenção, gente. De maneira geral, não houve muita modificação em relação ao que é a Previdência e a sua organização. Ambos os textos falam de regime geral, caráter contributivo e filiação obrigatória. Agora, preste grande atenção nisso aqui. O evento que atualmente a Previdência Social, por meio do regime geral, ela cobre, ela protege, são os eventos de incapacidade, não mais de doença ou invalidez, como estava aqui no texto anterior, tá? É possível que o examinador coloque esse texto antigo que foi revogado e, caso isto ocorra, a opção para você marcar está como errada. Doença e invalidez, sob a ótica da redação atual do artigo 201, inciso 1 da Constituição, não são eventos cobertos, não são riscos sociais cobertos pela Previdência Social. O que é que atualmente é coberto? Incapacidade, não doença. E aqui nós precisamos fazer uma distinção entre doença e incapacidade para melhor entendimento de vocês. Uma pessoa pode ser doente, mas não incapaz para o trabalho. Uma pessoa pode ter uma doença crônica, mas essa doença não incapacitar essa pessoa para o trabalho. Por isso que o próprio nome dos benefícios, eles mudaram. O auxílio doença mudou para auxílio por incapacidade temporária, que é o risco, o evento coberto atualmente pela Previdência Social. E a aposentadoria por invalidez foi mudada para aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então fiquem atentos quanto a essa questão do artigo 201, caput, inciso 1. Eventos cobertos são incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, além de idade avançada, não mais doença e invalidez. E os demais incisos trazem, né, proteção maternidade ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário, família, auxílio reclusão para os dependentes de baixa renda e pensão por morte. Ou seja, morte continua sendo um evento coberto, idade avançada continua sendo um evento coberto. O que deixa de ser coberto é doença e invalidez. Ok? Prosseguindo, o artigo 201, no parágrafo 1º, também teve redação modificada pela emenda 103, com a inclusão de 2 incisos. Diz o artigo 201:
é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Vamos fazer uma pausa. O que é que ele está dizendo? Qualquer benefício, via de regra, ou seja, o que é aplicado como regra geral é que não se aplica requisitos ou critérios diferenciados para a concessão dos benefícios do regime geral. E aqui vem a exceção, ressalvada nos termos de lei complementar, ou seja, esta diferenciação de requisitos e critérios, ela tem que vir necessariamente por lei complementar, não pode vir por lei ordinária. A possibilidade de previsão de idade e de tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e em favor dos segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Gente, aqui nós estamos falando de dois benefícios do regime geral, quais sejam a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria especial. Vejam que, via de regra, todas as aposentadorias elas têm que ter os mesmos requisitos e os mesmos critérios para a sua concessão. A Constituição prevê, então, que, vindo uma lei complementar, e no caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, essa lei complementar já existe, que é a Lei Complementar 142 de 2003, ela pode prever o quê? Uma idade menor para se aposentar e um tempo de contribuição menor para se aposentar em relação à regra geral para os demais segurados, que não são pessoas com deficiência e que as atividades não os exponha a agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde ou à associação desses agentes. No caso da aposentadoria especial, inciso 2, não existe ainda uma lei complementar. O que regulamenta esta aposentadoria é uma lei ordinária, que é a Lei 8.213, nos seus artigos 57 e 58. Então, essas são as duas únicas hipóteses em que, tirando a regra geral, que hoje de aposentadoria é de 65 anos para o homem, 62 para a mulher, 35 anos de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher, regra geral, apenas para a pessoa com deficiência pode ter uma idade menor e um tempo de contribuição menor, e as pessoas que trabalham expostos aos agentes agressivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes terem idade menor e tempo de contribuição menor. Ok? São as duas únicas aposentadorias que têm uma regra diferenciada, permitido pela Constituição mediante lei complementar. Olha como era a redação antiga do parágrafo 1º do artigo 201, que caso caia na prova, deve ser considerada alternativa errada. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Veja que a redação atual fala para a concessão de benefícios, não apenas de aposentadoria. Aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. A substância não muda.
tanto na redação atual como na revogada, exige-se lei complementar para requisitos e critérios diferenciados para pessoas aqui chamadas de pessoa com deficiência, na redação anterior, pessoas portadores de deficiência, e nos casos de atividades exercidas sob condições especiais, que aqui no inciso 2 ela veio delineada como sendo as atividades com efetiva exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos prejudiciais à saúde, e um grande diferencial. Veja que aqui no parágrafo 1º da redação antiga ele falava que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Não existe mais esta expressão integridade física aqui no inciso 2, tá? Então é especificamente em relação à efetiva exposição aos agentes químicos. E uma grande novidade, que é a vedação à caracterização por categoria profissional ou ocupação. Quando estudarmos especificamente a aposentadoria especial lá na frente, vocês vão ver que esta vedação já foi feita por uma lei, a Lei 9.032, lá em 1995, porém, esta previsão agora goza de status constitucional para que não se caracterize a atividade especial, que dá direito a uma redução de tempo e de idade, por categorias. Ela tem que ser exclusivamente por exposição a esses agentes nocivos, ok? Então, prestem bem atenção para não caírem em pegadinha lá na prova. O parágrafo 2º do artigo 201 diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Então, é uma cláusula, pessoal, que todos os benefícios do regime geral não podem ser pagos abaixo do salário mínimo, desde que ele substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho. Por que a Constituição ela coloca salário de contribuição ou rendimento do trabalho? É porque eles são distintos. Nós temos, e vamos aprender logo a mais, que os segurados do regime geral, eles podem trabalhar, exercer uma atividade remunerada ou não exercer atividade remunerada. Então, aqueles que não exercem atividade remunerada, mas mesmo assim querem contribuir para a Previdência, eles vão contribuir com alíquota sobre o salário de contribuição, que para este segurado, que é denominado de facultativo, é o valor por ele declarado, sempre respeitando o salário mínimo, que é o piso do regime geral, até o teto do regime geral. Os demais segurados, eles, para se caracterizarem como tais e como segurados obrigatórios, eles exercem uma atividade remunerada. Então, neste caso, o rendimento do trabalho deste segurado também ele não pode, para fins de concessão de benefício previdenciário, ser utilizado abaixo do salário mínimo. Ou seja, a Previdência Social no regime geral não paga benefício substituto do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho abaixo do salário mínimo. Entretanto, existem benefícios da Previdência Social que não substituem o salário de contribuição, nem o salário mínimo, nem o rendimento do trabalho, como é o caso do auxílio acidente e do salário família, tá? E a gente vai aprender especificamente a respeito desses benefícios, mas de antemão, o auxílio acidente, ele tem um caráter indenizatório, portanto, não substitui o rendimento do trabalho e ele pode sim ser pago em valor inferior ao salário mínimo. O salário família é um valor que é pago para aqueles trabalhadores que têm filhos menores de 14 anos
e é um valor bem reduzido, determinado em portaria ministerial, que é atualizada anualmente. E também, pessoal, para deixar claro e não cair em pegadinha, a questão da pensão por morte ou do auxílio reclusão, que são benefícios devidos aos dependentes do segurado. Estes benefícios não podem ser inferiores ao salário mínimo. Porém, caso haja mais de um dependente, a cota devida a cada dependente, esta sim poderá ser inferior ao salário mínimo. Digamos que um trabalhador recebe um salário mínimo de salário, de renda, e ele vem a falecer. No caso, ele tem 3 filhos além da esposa. Então, o valor da pensão é de um salário mínimo, que é o valor que ele recebia. Porém, como existem 4 dependentes, a esposa e 3 filhos, cada um vai receber em cotas iguais o valor daquela pensão. Então, você vai ter um salário mínimo dividido por 4, ou seja, 25% do salário mínimo para cada. Vejam que o valor cheio, inteiro, foi de um salário mínimo. Não poderia ser menos do que isso. Mas cada cota pode ser inferior a um salário mínimo e não estará desrespeitando o parágrafo 2º do artigo 201. Ok? Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo do benefício serão devidamente atualizados na forma da lei. E isso, pessoal, só veio com a Constituição de 88, porque até então os salários que eram utilizados para o cálculo dos benefícios, apenas os últimos 12 eram atualizados e os demais não eram. Então, na hora de calcular a renda inicial do benefício, esse valor era muito baixo. Então, a Constituição, e inclusive obedecendo o princípio da irredutibilidade dos salários, né, dos benefícios, eles têm todos os salários de contribuição, todas as contribuições previdenciárias feitas para o cálculo do benefício devidamente atualizadas antes de serem utilizadas no cálculo do valor da renda do benefício. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei, também, né, em obediência ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, né? Então eles têm sempre que ser reajustados. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo da pessoa participante de regime próprio de previdência. E aqui, pessoal, nós estamos fazendo uma diferenciação. Aquele servidor público que ele está vinculado a um regime próprio de previdência, ele não é, via de regra, segurado obrigatório do regime geral, salvo se ele exerça alguma atividade que assim o filie obrigatoriamente. Mas se ele é única e exclusivamente um servidor público e só faz aquela atividade, ele não pode se inscrever como segurado facultativo, que é aquele segurado do regime geral que não exerce atividade remunerada, para poder pagar as contribuições e ter uma aposentadoria, tanto no regime próprio quanto no regime geral. Ele é vedado pela Constituição de ter esta filiação como segurado facultativo. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Portanto, o 13º, né, como é popularmente conhecida a gratificação natalina, ela será paga aos aposentados e pensionistas com base no valor dos proventos, né, dos rendimentos do mês de dezembro de cada ano. No próximo bloco, vamos continuar conhecendo os demais parágrafos do artigo 201 da Constituição Federal,
que traz os fundamentos do regime geral de previdência. Acompanhe conosco no próximo bloco.